E a gota de consciência hoje vai para um caso de uma mulher que queria constelar o seu relacionamento conturbado com a mãe. Então, ela chega para o atendimento dizendo que ela nunca se sentiu amada, ela se sente assim totalmente depreciada pelas críticas que a mãe faz em relação a ela. Aí eu peço para ela escolher uma bonequinha para representá-la, ela escolhe essa bonequinha que entra em campo já fazendo esse movimento assim, ó, entrando de ladinho assim, olhando para cá e para lá, como se ela tivesse mesmo se comparando com alguém. Ela vai entrando, vai ficando aqui e aí eu peço para ela e pergunto para ela com quem que ela se compara. Aí ela fala assim, olha, eu me comparo com a minha mãe, porque eu tenho 2 casamentos e nos 2, quando eu percebi que eles estavam ficando mais ou menos parecido com a mãe, com a vida que a minha mãe levava, eu consigo perceber a necessidade de terminar os relacionamentos e eu não consigo prosseguir. Eu falei, então vamos colocar sua mãe, né? Aí a mãe dela entra, vai entrando assim no campo, né? Vai chegando aqui, dá a impressão que vai ficar olhando para ela, só que a hora que chega aqui, as duas viram de costas, bem coladinhas assim. Aí eu falo assim, você não olha para sua mãe e nem a sua mãe olha para você, tá aí a sua dor. Porque se você olhar para isso, olha só, se você olhar para ela, você percebe que ela tá sempre de costas para você, que ela nunca tá te vendo, ela nunca tá te olhando. Aí ela fala, não, é bem isso mesmo, eu não me sinto vista pela minha mãe. Ela me faz uma crítica atrás da outra, é como se eu fosse uma pessoa que só tem defeitos, que nada que eu faço tá bom, nada que eu faço agrada. Aí eu falei assim pra ela, e o seu relacionamento com o seu pai, né? Coloquei o pai. A hora que esse pai entra aqui, gente, essas duas bonequinhas aqui já se separam. Ela se separa da mãe. Aí eu falei, você percebeu que a hora que o seu pai entrou em campo, você e a sua mãe se distanciaram? Ela falou assim, mas é bem isso mesmo, a minha mãe fica dizendo que eu sou a queridinha do meu pai, que o meu pai prefere a mim. Então ela fala, só que ela disse que, né, a cliente fala que ela não percebe essa dinâmica. Daí eu falo assim, como foi seu relacionamento com seu pai? Ela fala assim, olha, eu tenho um carinho muito especial, assim, por algumas memórias que eu tenho com relação ao meu pai, que mesmo que eu passei a infância inteira vendo meu pai chegar bêbado todos os dias em casa, né, eu sei que ele traiu muito a minha mãe, sei que a minha mãe se preocupava demais com as questões do casamento. Eu lembro que quando eu ia para os cultos, né, minha mãe é evangélica, quando eu ia para os cultos acompanhando a minha mãe, ela relata que lá na pregação alguém dizia assim, olha, os vícios, né, a pessoa que tem vício, a pessoa que é alcoólatra, se ela morrer ela não vai para o céu, ela vai para o inferno, a alma dela não se salva. Aí ela disse que lembrava assim que ela se deitava na cama dela e chorava pedindo para Deus não deixar o pai dela morrer, porque ela não queria que o pai dela fosse para o inferno. Então ela fala que ela sentia muito amor assim pelo pai, muito cuidado pela vida do pai. Ela se sentia muito preocupada, né, de saber como que aquele pai ia chegar em casa toda noite. E aí ela fala, né, que o pai dela traiu muito a mãe dela, né, e ele bebeu muito até a adolescência dela. E daí ela fala também assim que ela tem boas memórias, que mesmo nisso, né, ela contando essas questões sofridas em relação ao pai, ela fala que o pai se esforçava demais, assim, que nas condições que ele tinha, ele ainda conseguiu comprar uma bicicletinha usada, né, e pintando, ela lembra que ele reformou a bicicletinha dela, comprou uma lata de tinta e pintou aquela bicicletinha e presenteou ela, diz que foi a melhor sensação que ela sentiu na vida, assim, ela lembra até hoje da sensação, e essa mesma sensação se repetiu já na fase adulta, quando esse pai viu que ela estava com o carro dela todo estragado, né, todo a lataria toda precisando de reforma, e aí ele juntou um dinheiro, ele recebeu um dinheiro, juntou e reformou o carro dela sem ela saber, né? E aí um dia ele chegou dirigindo o carro assim, ela falou, não é meu carro? Aí disse que ele falou, é o seu carro, né? Aí ela ficou toda assim, sentiu a mesma emoção, se sentiu muito importante para aquele pai, se sentiu amada, valorizada, né? Aí eu falei, que legal. Aí ela fala assim, eu falei, você tem irmãos? Ela falou, tem uma irmã mais nova que eu, acho que é 1 ano e 7 meses. Essa irmã vai entrando bem tranquilamente, assim, demora para chegar, né, para buscar essa família aqui. E a distribuição dos representantes fica exatamente assim. Aí eu falo assim para ela, você percebe que existe uma sombra atrás de você, onde você esconde essa história e você não olha para essa dor, reconhecendo, né, a necessidade que você tem de que essa mãe olhe para você?
Ela fala assim, então, eu passei a minha vida inteira, Raquel, não conseguindo entender o porquê que eu não sou importante para minha mãe, o porquê que ela não me ama, porquê que tudo dos outros é mais importante. Daí eu falei assim, como assim o dos outros é mais importante? Ela falou assim, por exemplo, se eu chego falando uma coisa lá na casa dela, eu falo, olha o que eu comprei, não tem valor. Mas se alguém chega falando assim, olha, fulana, o que eu comprei, ela fala, deixa eu ver o que você comprou. Aí eu falo assim, você percebe que tudo que você relata aqui são reclamações, que é como se fosse o choro de uma criança reclamando pela atenção dessa mãe, pelo amor dessa mãe. Aí eu falei, eu vou colocar a sua criança em campo. Daí eu coloco a criança dela já cai aqui, ó, ela não entra. Ela fica deitada aqui. Eu falei, qual o seu sentimento para isso? Aí nisso ela vai fica voltando assim e cola aqui na mãe de novo. Aí ela fala assim, não sei, parece que eu me sinto assim mesmo, sem vida. Eu me sinto exatamente assim, uma pessoa que não, sabe, não tem vida, eu me sinto morta. Eu tenho desejo, às vezes, de tirar a minha vida. A vida pra mim, às vezes, é muito sem sentido. Aí eu falo assim, poxa, e aí ela fala assim, Raquel, eu não me sinto valorizada até hoje, porque, olha, eu moro perto da minha mãe, eu faço de tudo pra ver ela todo dia, né? Por um pouquinho que seja, a gente se fala no telefone, eu vejo ela todos os dias, faço questão disso. Ela falou assim, mas eu não sinto o amor dela. Eu sempre senti que, sei lá, parece que ela sente um distanciamento de mim. Aí ela fala assim, quando eu chego pra ela e eu falo assim das minhas doenças, eu falo que eu fui no médico e tal, eu falei, pra que você foi no médico? E o que você tem? Ela falou assim, além de carregar uma depressão muito profunda há mais de 20 anos, ela falou assim, eu também tenho problemas com cálculo renal, né? Ela falou, já fez umas 5 ou 6 cirurgias usando laser para arrebentar, né, os cálculos. E ela falou assim, e o pior de tudo é um problema intestinal que eu tenho um intestino obstruído, porque eu sempre tive, Raquel, desde quando me entendo por gente, eu sempre tive muita dificuldade de ir ao banheiro. E aí ela disse que precisou fazer uma cirurgia para retirada de uma carne crescida no intestino, e essa cirurgia acabou fechando ali o canal retal em quase 60%. Então tinha muita dificuldade mesmo para evacuar, não é qualquer coisa que ela podia comer, né? Tinha muitas dificuldades mesmo. Daí ela fala que precisou fazer uma cirurgia de reparação, e nessa cirurgia de reparação melhorou bastante. Só que agora, passando ultimamente pelo médico, ela disse assim que ela vai precisar, ela tá perdendo os movimentos peristálticos ali do trato digestório, né? E ela falou que vai precisar fazer fisioterapia para recuperar, né, a musculatura, né, daquela região, porque senão ela vai acabar tendo que usar fraldas. Aí quando ela fala assim de usar fraldas, eu falei assim, eu vou colocar as suas doenças então. Aí a doença já entra assim, ó, encosta aqui e fica olhando para a criança dela. Nisso que a gente vai conversando, essa bonequinha dela já vai olhando assim para a doença. Vem aqui e encara a doença. Aí eu falei assim, olha só, você percebe a dinâmica que você desenvolveu? O seu adulto olha para as doenças, mas as suas doenças olha para a dor desta criança. Eu falei assim, esta criança aqui ainda grita pelo colo da mãe. É como se essa criança levantasse os bracinhos querendo o colo da mamãe, falando, mamãe, me pega. E a mamãe fala assim, vai pra lá, menina, não tá vendo que eu tô ocupada? E ela recolhe, sabe? Então ela tem aquele movimento de amor interrompido. Aí bloqueia todo o fluxo da vida, por isso que a gente adoece. Então, quando ela se dá conta, eu falo assim, olha, veja bem, quem é que tem que usar fraldas? Aí ela fala assim, como assim? Eu falei, quem que usa fraldas? Aí no início da vida, por exemplo, ela fala, a criança. Eu falei, então, você está desenvolvendo dinâmicas para voltar a ser criança, para precisar usar fralda, para precisar ser cuidada por essa mãe que nunca te olhou. Daí ela se assusta, sabe? Aquilo dá um impacto assim nela. Aí eu falo assim, outra coisa, esses problemas que você tem, veja bem, é lixo acumulado, porque a gente ingere os alimentos, ele faz esse movimento, né, de fazer esse caminho, de ser absorvido aqui pelo estômago, e tudo vai sendo aproveitado, e aquilo que não presta, o intestino tem ali o objetivo de
expelir, de jogar fora, e você não consegue jogar fora. As suas emoções, elas estão presas ainda há muito tempo. A sua criança ainda está sofrendo aí dentro de você. Você precisa olhar para isso, porque você olha para as doenças, mas as doenças estão olhando para uma criança que se sente morta, uma criança que não se sente amada, uma criança que não conseguiu ir para a vida. Você só cresceu, mas você não conseguiu maturidade psíquica, né, para entender que você teve o que foi necessário dos seus pais. Imagina a escassez afetiva também da sua mãe, né? Imagina a escassez afetiva do seu pai para ele se tornar um alcoólatra, né? Falei, então tem muita dor que esses pais carregam e eles dão aquilo que é mais importante para nós, que é a vida. E só de receber a vida, né, que vem dessa fonte criadora, a gente já deveria ser muito grato, porque tudo é maior que a vida. Daí eu falei para ela assim, desde quando você sentou aqui na minha frente, você está cobrando as notas promissórias, né? As faturas emocionais. Só que deste lado você tem a vida, que é um cheque em branco, mas você abre mão da vida. Você fica aqui cobrando as suas faturas emocionais. A sua criança precisa ser vista. E você é a pessoa que vai pegar essa criança, vai olhar para as necessidades dela, sabe? E vai fazer mesmo que todas as necessidades que essa criança tem de ser amada, de ser vista, né? Você pode supri-las, porque agora não é mais o mesmo tempo passado. Você está num tempo diferente, você é capaz de fazer tudo para sua criança, de dar o amor que ela tanto precisa e ser grata pela vida que o pai e a mãe te deu, porque nada é maior do que a vida. Nada é maior do que a vida. Então você tem um cheque em branco que você não quer compensar, você pode pôr ele no seu nome e compensar e ter uma vida plena. Mas a gente fica aqui, ó, cobrando as notas promissórias, as faturas emocionais do pai e da mãe. E a nossa criança não sai do lugar. Aí nós vamos fazer a fala de solução para ela, né? Aí ela vem aqui falando, mãe, me ama. Olha para mim, mãe. Eu sou sua filha. Eu preciso muito do seu amor. E eu tô presa, mãe, há mais de 45 anos nesse lugar, aonde a minha criança não foi vista. Aonde para minha criança faltou o seu olhar, faltou o seu afeto. Eu sinto falta do seu amor, mãe, por favor, me ama. Daí ela se emociona bastante, bastante mesmo, sabe? Vem à tona, assim, aquela dor toda. Aí nós vamos falar pro pai. Aí ela falou, pai, na minha infância, você me marcou muito. As memórias que eu tenho de prazer em ser criança, da alegria de ganhar aquele brinquedo, aquela bicicletinha, pai, foi você que me deu. Obrigada por tudo, meu pai. Obrigado pela vida. Eu vou fazer diferente, pai. E obrigada por tudo que o Senhor me fez, por o Senhor me valorizar, por o Senhor me amar. Eu me sinto vista. E assim, foi tão bacana, sabe? Que quando ela passou a enxergar que ela é uma mulher muito amada, né? Que os pais deram tudo que eles tiveram, né? E mesmo que não tivessem dado, eles deram a vida, que não tem preço. A mãe pagou pelo preço que custou para ela nascer. Tá bom, pessoal? Então a gota de consciência hoje fica para esse caso, que é um caso bastante forte. Ah, e só uma coisa, no dia seguinte ela me mandou uma mensagem, disse que conseguiu evacuar sem dor, com muita facilidade. Ela disse assim, isso nunca aconteceu, porque ela disse que desde criança ela tinha dificuldade para evacuar, e dessa vez ela falou que foi de uma leveza, foi assim de uma forma tão natural, que ela falou assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou leve, o quanto eu estou grata por tudo isso que eu pude ver. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Até mais!